Oi, pessoal, aqui a gente está na segunda parte da aula de fotografia. A gente começou a falar um pouquinho sobre os conceitos iniciais sobre luz, sobre espectro de luz, falamos um pouco sobre sistemas de gerenciamento de cor, e agora nós vamos retomar a parte de exposição fotográfica e os parâmetros iniciais aí dessa questão da exposição fotográfica, tá? Então, quem não assistiu a primeira parte da aula, assiste a aula 1, para você entender um pouco melhor a aula 2, ok? Bom, a gente tinha parado aqui exatamente nesse slide. Quais são os parâmetros que envolvem a luz na fotografia, tá certo? A luz na fotografia, ela é controlada por um tripé de luz, que eu costumo dizer. Esse tripé de luz é o que sustenta a luz da fotografia, de fato, tá? Então, nós temos a abertura, o tempo de exposição e a ISO. Esses três parâmetros são o tripé que seguram a exposição fotográfica, ou seja, é quanto que vai entrar de luz no sensor da câmera, tá? Esses três parâmetros eles podem deixar maior ou menor a luz da cena que a câmera fotográfica vai reter, que ela vai entender, que ela vai ler, tá certo? Então, aqui, o primeiro parâmetro que a gente vai falar é sobre a abertura da lente. A lente, ela tem essa capacidade de abrir e fechar o orifício da entrada de luz. Então, a abertura da lente é a abertura física mesmo, é buraco maior, buraco menor, para entrar mais ou menos luz. Então, como eu acabei de dizer, se o espaço, o orifício da lente, ele é maior, entra mais luz. Se o orifício é menor, ele entra menos luz. A questão é, cada parâmetro desse que a gente vai estudar agora, cada um dos três, toda vez que eu mexo na abertura, por exemplo, deixo maior ou menor, deixo a velocidade do tempo de exposição maior ou menor, eu vou ter sempre um efeito contrário, vou ter um efeito, na verdade, um efeito rebote. Além de eu ter aquilo que eu quero, eu vou ter um bônus, certo? Então, ele sempre vai me dar uma outra qualidade de imagem junto com a questão da luminosidade, tá certo? Então, é o seguinte, quando eu deixo entrar muita luz na cena, ou seja, eu abro muito a minha lente, tá? Além de eu ter muita claridade na minha imagem, o que vai acontecer? Eu vou ter um espaço de foco curto, tá? Então, imaginando a cena numa profundidade, eu vou ter como se fossem planos, certo? Imaginem como se eu tivesse uma sequência de folhas, planos dentro da minha cena. Quando a abertura é grande, o ponto onde eu vou ter nitidez, vou ter foco formando, vai ser num único plano ou dois planos, certo? Tipo, três planos, dependendo da abertura que você utiliza, tá? Então, o que vai acontecer? Com a lente muito aberta, eu vou ter que escolher onde eu vou fazer o foco, porque não vai estar tudo focado. Parte vai estar desfocado. Então, eu tenho que escolher muito bem onde eu vou fazer o foco, onde eu vou querer o detalhe, e aí eu vou trabalhar do fundo, do foco para o fundo vai estar desfocado e do plano focado para a frente também vai estar desfocado. Então, eu vou ter aquela sensação de embaçamento na imagem, tá? Quando eu tenho um orifício menor, na abertura menor, eu vou ter pouca luz entrando na cena. Portanto, eu tenho mais planos em foco. Então, eu vou ter uma profundidade maior de foco na cena. Então, eu vou ter nitidez em toda a profundidade da imagem que eu estou captando, tá? Então, aqui eu tenho algumas imagens que vão mostrar isso. Aqui eu tenho um exemplo de uma imagem feita com uma abertura grande. Então, nesse caso, eu tenho que escolher onde eu vou fazer o foco. Na foto da esquerda, eu escolhi fazer o foco mais ao centro da profundidade toda da imagem. Então, assim, o foco está no bolinho central. Na segunda imagem da direita, o foco está bem na frente, tanto que eu tenho nítida a toalha de crochê e tenho nítida a forma do bolo. Então, assim, o foco está bem mais na frente, mais próximo à câmera, e o outro está mais na parte central. Poderia ter focado o fundo? Poderia, só que aí toda a frente estaria desfocada. Esse é o efeito que a abertura causa, tá? Então, é o seguinte, no caso da grande abertura, eu vou ter que escolher onde eu vou posicionar o foco da imagem, tá? Geralmente a gente usa essas aberturas para fazer detalhe, tá? Nos smartphones, a escolha de foco ela é feita junto com o ponto onde você vai fazer a leitura de luz da cena, tá? Então, quando você toca na tela
para você posicionar onde você quer o foco, você vai também fazer leitura de luz, tá? Então, são duas coisas numa função só. Mas, geralmente, é feita pelo toque. Então, vou tirar foto de uma pessoa, eu toco próximo ao olho, o foco vai para o olho. Eu toco mais ao fundo, o foco vai para o fundo, certo? Então, nos smartphones é feito dessa forma, tá? A seguir, eu tenho aqui uma fotografia feita com uma abertura bem menor do que a anterior. Vejam que eu tenho uma nitidez, né? Eu tenho um foco grande feito ao longo de toda a extensão da profundidade da fotografia, tá? Então, eu consigo ver parcialmente ali a toalha de crochê, sem muito embaçamento, mas consigo ver todo o sorvete nítido e também a colher que está à frente. Então, eu tenho foco em toda a extensão, na profundidade da cena, tá? A maioria dos smartphones, tá, tem a abertura da lente fixa. Você não consegue ficar mexendo nessa abertura. O que você consegue é controlar o foco dela. Você consegue controlar se o foco é feito mais à frente ou se o foco vai ser mais profundo, tá? Então, o que acontece? Alguns celulares que são dual câmera, tem câmera tripla e hoje até 4 câmeras, tá? Essas lentes, elas têm aberturas diferentes e o software que vem com esse celular, né, que vem com a câmera desse celular, ele consegue intercambiar propriedades entre essas câmeras, né? Então, intercambiar propriedades entre essas aberturas de lentes, tá? Bom, a gente tem também aqui o segundo fator que impacta aí a luminosidade da cena, que é o tempo de captura, tá? Fazendo aquele paralelo com o nosso olho, que eu fiz na aula anterior, a câmera ela é parecida com o nosso olho, né? Então, se, por exemplo, a abertura é a nossa pupila, que abre e fecha de acordo com a claridade, o tempo de captura ele pode ser paralelo à nossa pálpebra, certo? Então, a gente tem um dispositivo nas câmeras chamado obturador, que ele é uma cortina que abre e fecha, tá? Então, eu posso deixar muita luz entrando, fazendo um movimento do obturador devagar, ou eu posso fazer uma captura rápida, trabalhando o obturador, abrindo e fechando muito rápido, tá? Então, se eu faço esse movimento rápido, se eu falo para a câmera faça rápido, entra pouca luz na cena. Se eu faço esse movimento devagar, ele entra mais luz na cena, tá? Entra mais luz no sensor. Então, é o seguinte, o tempo de captura ele é dado por fração de segundos ou segundos inteiros. Então, quando a gente está trabalhando com frações de segundo, a gente está falando de o obturador trabalhando mais rápido. Quando eu vou trabalhar já uma fotografia de longa exposição, que a gente fala, é quando você trabalha essa fração menos partes maiores, tá? Então, assim, segundos inteiros são longuíssimas exposições, tá? Para vocês terem uma noção de relação. Aquelas fotos que a gente vê noturnas, que o céu risca o movimento das estrelas, aquilo são longuíssimas minutos, às vezes, de exposição, tá? Feitas com câmeras específicas aí, tá? Então, o tempo de exposição, né, uma exposição rápida, seria acima de 1 segundo sobre 125. Né? Então, 1 sobre 80, 1 sobre 125 são exposições rápidas e muitíssimo rápidas, 1 sobre 2000. Tá? Então, para vocês terem noção da escala de tempo que a câmera trabalha. Tá? O que acontece? Lembra do efeito? O efeito reverso, o efeito que a câmera também vai trazer junto com esse dispositivo. Se eu trabalho com o obturador muito lento, ele abrindo e fechando devagar, eu vou ter maior luminosidade. Só que também eu vou ter um problema de capturar os movimentos. Então, se eu estou trabalhando com uma coisa que é parada, eu consigo fotografar sem que a coisa borre. O problema é que se a gente trabalhar com a câmera em punho, né, com a câmera na mão, o próprio movimento da nossa mão pode fazer a imagem borrar. Então, se eu trabalho com uma longa exposição a ponto da câmera conseguir captar o movimento da minha mão ou um leve movimento de vento numa folha, esse movimento vai ser borrado, eu vou capturar todo o trajeto do movimento.
tá? Então, para fazer congelar de movimento, eu preciso trabalhar com o obturador rápido, tá? Ele tem que fechar muito rápido para congelar a coisa durante o movimento. Caso isso não aconteça, eu vou ter um rastro, vou ter um borrão, vou ter um vulto na cena borrando o movimento, tá? Então, esse é o efeito contrário aí que a gente tem. Na verdade, não é o efeito contrário, é o efeito que vem junto com esse quesito da entrada de iluminação pelo obturador, tá? Muito bem. Então, aqui a gente tem um exemplo de baixa velocidade, ou seja, o obturador trabalhou de forma bem lenta, né? Ele abriu e fechou numa fração de segundo lá que não era tão rápido. Então, o que aconteceu? As coisas que estavam paradas, ok, ficaram paradas, só que o grão que está caindo, ele riscou, ele fez um risco causado pelo movimento do grão caindo, tá? Neste caso, a câmera provavelmente estava apoiada, porque para poder riscar o movimento dessa forma, sem trepidar a câmera na mão, não podia estar na mão, tinha que estar apoiada em algum lugar, ou estava num tripé ou estava num apoio, tá certo? Então, lembrar que toda vez que a gente estiver falando de tempo de captura, a gente tem que pensar no movimento, e que o movimento pode ser borrado ou congelado. No segundo exemplo que eu tenho aqui, ó, eu tenho movimentos congelados sem borrões, ou seja, esse obturador trabalhou extremamente rápido. E aí a grande treta é que se eu não tiver quantidade de luz suficiente nessa cena, a foto fica escura, não vira imagem, vira um borrão preto, tá? Então é o seguinte, para congelar esse tipo de movimento, ele tem que trabalhar rápido, trabalhando rápido vai entrar menos luz, logo eu tenho que pôr luz adicional. Então, nesse caso, a gente utiliza em estúdio aí os flashes, as luzes auxiliares contínuas ou outros recursos possíveis aí para jogar luz na cena. Porque eu sei que, por trabalhar rápido, o obturador, a luz do ambiente muitas vezes não é suficiente, tá? Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre ângulo da lente, tá? Isso não está relacionado diretamente com a entrada de luz, tá um pouco vinculado ao mecanismo da lente em si, tá? Cada lente ela vai ter uma abrangência relacionada a quanto assunto cabe dentro do enquadramento que você está fazendo, tá? Então, tem lentes que vão ser mais abrangentes e lentes que vão abranger menos. Para vocês terem noção, aqui embaixo tem uma escala. Então, por exemplo, a lente olho de peixe, ela abrange 180 graus de assunto. Eu consigo captar, tipo, metade de um ambiente inteiro de informação dentro da cena. Só que, por exemplo, essa lente, ela causa um tipo de distorção, tá? Bem forte, inclusive, tá? Nas bordas da lente, ela causa uma distorção. A gente tem as lentes grande angulares, tá? Que vão ter também distorção, mas que ela vai fazer muito assunto caber dentro desse enquadramento, tá? A gente tem as grande angulares e tem as lentes normais. As lentes normais é as que quase não causam distorções e que são muito próximas ao que a gente enxerga com o nosso olho, tá? A gente tem as lentes objetivas, as teleobjetivas ou as telezooms aí, são lentes que ela tem um grande alcance, só que ela consegue alcançar a longa distância, portanto, a quantidade de ângulo que ela abre para visualizar coisas, ele é bem mais restrito. Então, aqui nesse exemplo, dá para ver, por exemplo, o retrato feito com uma grande angular à esquerda, tá? Que chega a causar uma distorção no rosto, né? A pessoa fica lá meio com cara de né, ovo, assim, ela cria uma distorção ovalada, né? E aí a gente tem a mesma pessoa sendo fotografada por uma lente teleobjetiva. A teleobjetiva, ela tende a achatar o fundo com a coisa com a frente. É como se eu estivesse achatando os planos da fotografia e trazendo perto da pessoa o fundo, tá? Então, assim, as teleobjetivas são utilizadas muito em esporte, para fotografar, por exemplo, da beirada do campo, o cara fotografar o jogador de esporte, do futebol, chutando a bola e espirrando suor para todo lado, né? E as lentes grande angulares, elas são utilizadas aí para várias aplicações, para quando você precisa de abrangência, de uma paisagem, por exemplo, ou você precisa
colocar muito assunto dentro da decoração de eventos, por exemplo, ela é utilizada para você pegar bastante assunto de dentro de um espaço, tá? Os smartphones, eles vão estar variando aí entre a grande angular, né? Vai estar aí na faixa das grandes angulares, tá? Não é super grande angular, mas é uma grande angular em torno de 23 milímetros. É por isso que às vezes você tira foto de você mesmo e você sai com a cara meio arredondada, né? Então, quando você faz selfie, acaba às vezes saindo e fala, poxa, mas minha cara não é assim no espelho, né? Então, é por conta disso, porque ela é uma grande angular, tá? E aí, o que acontece? Alguns smartphones, esses mais sofisticados que eu falei, que hoje já tem no mercado, que tem 2, 3 ou 4 câmeras, eles vão ter lentes com angulações diferentes, tanto as aberturas como as angulações. E o que vai acontecer? Os aplicativos, né, os softwares que estão instalados dentro dessa câmera, eles conseguem intercambiar propriedades dessas câmeras para gerar uma angulação intermediária que às vezes não existe lente, tá? Então, por exemplo, eu tenho lá 4 objetivas dentro do celular, cada uma delas com uma função, só que uma é uma grande angular e a outra é mais tele, é mais longe. E aí eu precisava de uma lente normal. O que ele faz? Ele condensa propriedades das duas para conseguir te dar uma intermediária, tá? Isso via software, tá? Muito bem. Nós temos o terceiro tripé, né, o terceiro pezinho do tripé, que seria a sensibilidade ISO, tá? O ISO, o que ele é? A ISO, né, a sensibilidade ISO, ela é um parâmetro, tá? Onde você fala para o sensor, fique mais sensível à luz ou menos sensível à luz, tá? Quando a gente fotografava com filme, o filme tinha uma coisa chamada asa. A asa está vinculada, né? O ISO também, alguns filmes, né, já traziam ISO. Essa questão de quanto produto químico sensível à luz tinha nesse filme, tá? Então ele podia ser um filme que tinha muito produto sensível à luz ou um pouco menos. Então, aqui a gente faz um paralelo. Eu posso falar para o sensor, fique bastante sensível à luz ou fique pouco sensível à luz. Então, aqui a gente tem uma escalinha mais ou menos de como varia a ISO, tá? Existem algumas câmeras que têm algumas frações, tem uns números intermediários de ISO, mas em smartphones a gente vê geralmente essa escalinha aí de 100 a 3200, às vezes tem 6400, tá? Depende do modelo do smartphone, tá? Bom, e aí é o seguinte, qual é o efeito que vem junto com o ISO? O efeito que vem junto com o ISO é você ter grão ou não ter grão na sua foto, tá? Então, o que acontece? Quando a gente força o sensor a ficar muito sensível para ganhar luminosidade na cena, ele vai chuviscar a foto como se fosse uma areinha, como se fosse grãos na sua imagem, tá? Então, esse é o efeito que vem junto com o aumento da ISO. Muitas vezes esse grão ele é meio indesejado, porque ele cria um ruído na imagem, como se ele tirasse parcialmente a nitidez da imagem, né? Ele tira um pouco da resolução de arestas da imagem e tal. Então, algumas pessoas não gostam do grão, né? E por ele atrapalhar em alguns casos. Alguns softwares de pós-produção, de edição de imagem, conseguem minimizar esse efeito do grão, tá? Mas assim, não é sempre que você consegue reverter aí uma granulação de uma imagem, tá? Então, dos 3 parâmetros, a ISO, a sensibilidade ISO é um dos parâmetros que a gente tenta forçar a sensibilidade por último, né? Então, a gente tenta corrigir toda a luminosidade da cena na abertura e no tempo de exposição. A ISO a gente tenta jogar ela o menor possível para não ter o grão, para não ter a perda de nitidez. Algumas pessoas gostam do grão, porque o grão traz o estilo para a imagem, ele pode ser um estilo de composição, de linguagem, tá? Mas vou mostrar para vocês aqui o que é essa questão do ISO, tá? Então, aqui eu tenho uma imagem, tá? Onde à direita eu tenho uma ISO em 100, tá? Usei uma ISO baixinha aqui. E à esquerda tem uma ISO de 1250. E aí tem uma ampliação de um pedacinho da foto para vocês verem
essa questão de como acontece esse chuvisco, essa granulação. Vocês provavelmente já notaram esse tipo de efeito em fotos que você tira à noite. As fotos noturnas acabam saindo com a ISO mais alta. Já vou explicar, logo vocês vão entender por quê. Bom, a gente tem um outro dispositivo dentro dos nossos aparelhos, dos nossos dispositivos e câmeras, que é o fotômetro. O que o fotômetro faz? Ele mede a quantidade de luz que tem na cena, tá? Ele mede a luz refletida pela cena, tá? Os fotômetros profissionais, que são utilizados por fotógrafos profissionais em estúdio, ele tem a capacidade de medir a luz refletida pela cena, bem como a luz direta, né? Tipo a fonte mesmo de luz. E aí o fotômetro te dá lá qual é a abertura necessária e qual é o tempo de exposição necessário para fazer a tomada da imagem. Então, nos nossos smartphones e câmeras, o que a gente tem é o fotômetro que mede luz refletida, tá? E aí o que acontece? Por exemplo, nos smartphones, é aquilo que eu falei para vocês, quando a gente toca na tela para fazer o foco, ele geralmente está medindo também a luz da cena, tá? Ele está fazendo uma média da luz da cena, e te dizendo, olha, a cena está muito escura ou olha, a cena está muito clara, tá? Então, dependendo de onde você toca na imagem, se você tocar numa área escura, provavelmente ele vai falar, aqui está escuro, vou clarear, porque ele leva em conta o ponto onde você toca, tá? No caso da câmera, isso também acontece. Se eu fizer a fotometria numa área muito clara, ele vai falar, opa, aqui está tudo muito claro, eu vou escurecer um pouco essa foto, eu vou te dizer que essa foto está errada. No caso da câmera, ele não vai abaixar automaticamente ou corrigir automaticamente, ele só vai te dizer que a foto está muito clara ou muito escura, tá? Então, isso acontece, e aí a gente precisa tomar cuidado onde a gente vai fazer a leitura de luz, tá? Na imagem. Então, essa coisa, às vezes a pessoa toca num ponto e fala, nossa, estourou a foto, ou nossa, escureceu a foto. Porque se você medir os extremos de claro e escuro, ele vai fazer essa leitura de tá muito claro ou tá muito escuro e faz uma compensação. No caso do smartphone, ele já faz uma compensação do que você está medindo, tá? Então, é isso, tá? Outra coisa importante dizer, ali no canto esquerdo, né, superior, a gente tem 3 ícones ali. Alguns smartphones já têm esse modo, tá? As câmeras profissionais têm. E os smartphones têm a possibilidade de você mexer em como ele vai considerar a luz da cena. Se ele vai considerar uma média do quadro todo, se ele vai considerar mais ao centro ou se ele vai fazer uma medição pontual, tá certo? Então, por exemplo, a medição central ou a pontual, elas são mais interessantes para quando você tem contraluz, né? Situações onde a luz está atrás e a coisa está na frente. Porque aí você mede a luz da coisa e não a da cena toda. E aí essa compensação e esse dizer que está claro ou está escuro, ele fica um pouco mais real para o que você está fotografando, tá? Aqui em cima, né, do lado direito, a gente tem o visual do que é o fotômetro, né? O fotômetro é essa escalinha de compensação para claro, para escuro, e o zero é o ideal, né? O ideal é uma foto correta, uma foto fotometrada em zero, né? Tipo, nem sempre o zero é o que eu quero, tá? Isso tem que ficar bem claro, às vezes o que eu quero não é zero, o que eu quero é mais escuro ou é mais claro, tá? Mas para vocês entenderem essa escala de superexpor, né? Superexpor é deixar claro, subexpor deixar escuro, superexpor um ponto, subexpor 2 pontos, tá? E dentro do smartphone a gente consegue trabalhar com essa compensação de exposição no toque também. Geralmente a maioria dos smartphones, se você subir ou descer ou ir para o lado e para o outro, você consegue superexpor ou subexpor sua foto antes de fazer a tomada dela, tá? Bem, aqui um exemplo dessa questão de medir a área clara e medir a área escura que eu falei. Aqui é um exemplo, ó, eu medi o teclado que é escuro, a foto ficou muito clara. Por quê? Ele entende que aqui é o ponto de medir a luz. Poxa, medi a luz, ficou muito escuro, então eu vou clarear.
E a mesma coisa, medir a mesa, que é clara, ele falou, opa, aqui é muito claro, eu vou escurecer todo mundo, tá? E aí, o que acontece? O que eu faço nesse caso? Ele deveria ter medido um ponto desses onde eu tenho a sombra na mesa, talvez, né? Porque ali eu consigo um tom mediano, né? Tenho ali um tom intermediário, tá? Então, vocês precisam saber que isso existe e você pode corrigir isso durante a tomada da foto. Bem, então a gente falou de abertura, a gente falou de tempo de exposição, a gente falou de ISO e de quanto a luz entra na cena na exposição fotográfica, tá certo? Então, esses são os 3 parâmetros que sustentam a quantidade de luz que vai entrar na sua fotografia, que vai entrar na sua câmera e vai impressionar o sensor ou o filme aí no caso, tá? Então, é quanto a luz está entrando para o sensor da câmera. Bom, então, como eu disse, alguns termos, né? A falta de luz na cena, ou seja, quando eu estou lá com meu fotômetro descendo para um negativo, eu tenho falta de luz na cena. Então, eu tenho uma coisa chamada subexposição, tá? Ou seja, o sensor está subexposto, ele não expôs o suficiente. E quando eu tenho uma foto muito clara, eu tenho sobra de luz na cena e logo eu tenho superexposição. Então, lá no meu fotômetro, eu vou estar lá nos mais 2, mais 3. E aí a foto ela fica estourada, que a gente fala, ela fica muito branca, tá? O que eu faço, professora? Eu não consigo regular minha câmera e aí fica ou muito clara ou muito escura. Se você não conseguiu e ainda precisa tirar a foto de qualquer jeito, tente errar para subexposição, tá? Qual o problema da superexposição? Esses pixels, essa massa branca de pixels brancos aqui na imagem, ela é irreversível praticamente na pós-produção. Então, na hora que você abre essa imagem no seu software de edição, essa massa branca você não recupera, ela continua sendo uma massa branca chapada de pixels, tá? No caso da subexposição, você consegue mexer depois na exposição, nos realces, né? Você consegue aumentar um pouco a luminosidade da cena, colocar sombras menos drásticas e aí você às vezes recupera esse tipo de situação de subexposição. Entre fazer cagada para subexposição e superexposição, melhor a subexposição do que a superexposição. Melhor para o escuro do que para o claro, ok? Muito bem, aqui um exemplo de subexposição bem legal, que na verdade é uma subexposição meio proposital. Então, assim, se eu fosse medir a cena, se eu fosse uma câmera, se eu fosse um fotômetro e estivesse medindo essa cena, do jeito que ela foi capturada, provavelmente isso aqui estava para menos no fotômetro, tá? Mas é muito bonito, né? Então, assim, esse é o tipo de foto que a gente chama de low key, ou seja, uma foto propositalmente subexposta, uma foto propositalmente escurecida, tá? Cria, nesse caso aí, um drama para a imagem, né? Uma poesia, uma sofisticação, um requinte aí de como apresentar esse alimento, tá? Então, se você quiser também pesquisar mais sobre isso, pesquise sobre um termo chamado Dark Food Photography, né? Fotografias de comida escurecidas, fotos meio sombrias, né? São bem legais os exemplos, tá? E sugiro muito vocês seguirem a Joanne Simon, tá? Tanto no YouTube como no Instagram. Ela costuma mostrar como ela monta o estúdio e como ela fez e como ficou a fotografia. É bem legal. Ela mostra a fotografia feita maravilhosa, linda, e depois o estúdio, como que estava preparado para isso. Ela tem vários tutoriais de fotografia, de gastronomia muito legais. E aí aqui eu trago um exemplo também, que alguns smartphones, no caso aí o iPhone, ele tem alguns recursos de você usar essa luz de palco, que ele chama, que é o modo de retrato luz de palco, onde você consegue chapar esse fundo branco, como se tivesse um fundo infinito preto aí, tá? Ele cria isso automaticamente. Não é para qualquer fundo, eu já testei o recurso, tá? Tem que ser um fundo neutro, tem que ser uma luz específica para você conseguir esse efeito legal, tá? Então a luz tem que estar bem direcionada e também o fundo. Não adianta ter um fundo todo trabalhado e tentar fazer isso que ele não funciona, tá? Então, se quiserem também, tem um videozinho aí que dá para vocês terem uma noção do que é o recurso.
tá? E se a gente tem o low key, a gente também tem o high key, que são as fotos super expostas propositalmente. Então aqui a gente tem o inverso do low key, né? Então eu tenho fotos muito brancas, muito claras, né? E se eu fosse fotometrar, isso aqui provavelmente estaria estourado para o lado positivo do fotômetro, tá? Então aqui eu tenho o que a gente chama de high key, a foto branca, tá? Predominantemente branca. É legal porque ela cria um contraste muito legal, principalmente quando você tem cor na imagem, né? Então quando eu tenho um brancão e uma informaçãozinha de cor, essa cor ressalta muito forte. Aqui, por exemplo, né, passa uma imagem de dia claro, de refrescância, de luminosidade, tipo, good vibes essa foto aí. E sobre o HDR, eu dou uma pincelada sobre HDR, porque todo mundo fala, nossa, professora, meu celular não tem nada, só liga, desliga flash e tem esse negócio chamado HDR que eu não sei para que serve. Bom, o que é um HDR, tá? Pela definição aí, é High Dynamic Range, ou seja, é um alcance dinâmico, né, um alto alcance dinâmico. O que é isso? Em situações onde você tem uma variação muito grande de luz entre uma área da foto e outra, o HDR ele vai criar não uma, mas várias fotos, tá? Lembra que o HDR ele é sempre mais de uma foto. Para acontecer o HDR tem mais de uma foto, tá? Então ele vai fotografar uma sequência de fotos, fazendo fotometrias diferentes para cada situação. Então, essa situação do gatinho, tá? Tem o gatinho contra a janela. Quero fotografar meu gato, mas eu também quero pegar a paisagem do fundo da janela. O que acontece? O nosso olho enxerga a situação. Nosso olho consegue compensar, ver o gato, ver a paisagem, ver tudo, tá? A câmera, você vai ter aquela sensação de ofuscamento ou então de deixar em silhueta, deixar escurecido, tá? O que acontece? A câmera vai fazer uma fotometria favorecendo o gato, depois vai fazer uma fotometria mediana, depois vai fazer outra imagem com a fotometria para a paisagem, certo? E vai condensar todas essas imagens, tá? E aí ele vai somar o melhor de cada uma e vai formar o HDR. É por isso que quando a gente aciona o modo HDR do nosso celular, ele fala, não mexa o celular, porque eu estou fazendo não uma, estou fazendo várias fotos uma atrás da outra. Se o enquadramento variar, o HDR não vai funcionar, né? Vai ficar um empilhamento de coisa diferente, tá? Então, você tem que apoiar teu celular, tá? Nessas horas de não trepidar o celular, o disparo automático de 10 segundos funciona muito bem, porque aí você põe para disparar, estabiliza o dispositivo e ele faz a tomada de fotos. Outra coisa importante a se dizer é que a foto HDR ela é mais pesada, lógico, ela não é um arquivo, são vários arquivos, certo? Ela empilhou, ele condensou todos eles. Então, é por isso que o arquivo digital do HDR é mais pesado, tá? Beleza? Sem mistério, mais HDR, hein? Alguns softwares de edição têm o modo HDR na pós-produção. Então, o fotógrafo ele faz as exposições diferentes e o software de edição empilha todo mundo e faz a condensação da imagem, tá? Muito bem. E o white balance? White balance. Chegamos, enfim, no white balance, que é aquele parâmetro importantíssimo para você que vai fotografar comida, tá? Lembra das lâmpadas que a gente falou, da temperatura de cor que a gente falou lá na outra aula, tá? No comecinho aqui dessa aula, então. O white balance, ele é o parâmetro da câmera que regula a cor da imagem, né? Se ela vai ficar fiel ao que você está vendo ou se não vai ficar fiel ao que você está vendo, tá? E o que o white balance leva em conta? A qualidade da luz que você está fotografando. A coisa que está embaixo ali que você vai fotografar, né? Que está sob a luz, sob qual luz ela tá? Então, assim, eu posso informar para a câmera, estou fotografando embaixo de uma luz amarela, ou estou fotografando embaixo de uma luz esverdeada, tá? E aí a câmera vai falar, opa, já que a luz é assim, então eu vou jogar um canal de cor inverso para equacionar o quê? O branco, vou balancear o branco, o white balance, certo? Então, para que o branco fique realmente branco, não fique nem amarelado, nem rosado, nem azulado, nem avermelhado, nem de outra cor, fique branco,
Você utiliza o white balance de acordo com a luz que você está no ambiente, na cena que você está fotografando, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos do básico que a gente vê. Esses simbolinhos são muito comuns, vocês já devem ter visto eles ou no seu smartphone ou numa câmera compacta, tá? Então, é o seguinte, a luz de tungstênio, ela é muito amarelada, tipo laranja, muito laranjada. O que a câmera entende? Ela fala, ah, é laranjado? Você falou que está fotografando na luz de tungstênio. Você pôs aqui, ó, na hora que você escolheu, luz de tungstênio. Então, o que ela joga? Ela joga um canal azulado para compensar o laranja, porque o canal azul, ele é o inverso do laranja, ele vai equacionar o branco, certo? A luz fluorescente a gente não percebe, mas ela é levemente esverdeada. Então a câmera joga um canal magenta, ela joga um canal inverso rosado para que equacione o verde, tá? Que o verde é complementar ao magenta, tá? A luz do sol, a pino, aquela luz do sol das 10 da manhã às 2, 3 da tarde, ela é uma luz com espectro bem branco, mas ele é branco azulado. Então a câmera joga também um amarelinho. O flash, também azulado, às vezes ele joga um amarelinho também para equacionar. A gente tem os dias nublados que são extremamente azulados para o cinza, então a câmera também joga um canal amarelado. E a sombra de todos eles, a sombra é o mais azul que tem, ele joga uma boa dose de amarelo para equacionar o que seria esse azul, tá certo? Por que eu estou falando tudo isso? Porque a hora que você fotografa seu alimento, ou fotografa seu filho, fotografa o que for, você olha com seu olho e fala, pera lá, aqui na câmera não tá igual ao que eu tô vendo lá. Então, você tem esse recurso de mexer na temperatura de cor para tentar ver qual desses modos vai deixar mais parecido, tá? Então, muitas vezes eu vou fotografar alguma coisa e assim, por mais que esteja no automático e a câmera faz um bom serviço no automático, não é o suficiente. Então, você tem que saber onde que eu vou entrar para corrigir essa questão, tá? Então, tá levemente azulado, então eu ligo o sol para ver se ele equaciona um pouquinho para o amarelo e fica mais parecido com o que eu estou vendo, tá? Então, tem que ter essa sensibilidade para vocês não publicarem mais comida azul, pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho de configuração padrão, tá? Configurações padrão são para aqueles smartphones que não vão ter o modo Pro, tá? Alguns smartphones não vão ter o modo Pro, nem o modo manual, e aí você tem os parâmetros padrão. Os padrões quais são? Retrato, paisagem, criança, macro, o noturno com flash, certo? Esses são os modos padrão, tá? Por que eu tenho que entender sobre isso? Porque também cada situação exige uma coisa e eu preciso entender o que a câmera está fazendo para corrigir essa situação. Então, vamos rapidamente verificar. Quando eu tenho modo macro, eu quero um detalhe. Se eu quero um detalhe, eu não preciso ter todo o plano nítido, todo o plano em foco. Eu preciso do detalhe em foco. Então, ele prioriza a abertura da lente e acaba desfocando o fundo e frente, tá? Fez o foco, o dali para frente, dali para o fundo, ele vai desfocar boa parte do assunto, tá? Então, muita luz e fundos desfocados. O foco aqui é o detalhe. Quando eu tenho esportes de criança, eu quero congelar movimentos esportivos de criança ou de gemas caindo no meu molho, certo? Então, quando eu quero esse movimento de congelar de alguma coisa, o obturador é a prioridade, ele vai trabalhar super rápido, tá? Se ele trabalha super rápido, entra pouca luz, correto? Se entra pouca luz, eu preciso compensar isso de alguma forma, tá? Se o obturador vai trabalhar rápido, eu preciso ter uma ISO mais alta, né? Então, a sensibilidade ISO nesse modo geralmente aumenta caso a sua cena não tenha luz suficiente. Se você tiver luz suficiente na cena, provavelmente a ISO mantém num nível mediano ou baixo, certo? Então, é essa a questão. Quanta luz eu tenho na cena, qual modo eu estou acionando e o que vai acontecer se eu não tiver luz, ok? Muito bem. No modo paisagem, o que vai acontecer? Eu quero todo mundo vendo, quero paisagem, quero ver a profundidade toda do meu campo em foco, certo? Eu quero o foco do início ao fim do meu objeto, da minha paisagem. Então, nesse modo, a prioridade é a abertura pequenininha.
A câmera vai falar, tá bom, você quer nítido? Eu vou fechar minha abertura para deixar super nítido para você. Só que quando ela fecha, entra pouca luz. E aí, o que ela vai falar? O único recurso que eu tenho é derrubar o tempo do obturador. Então, o tempo do obturador vai ser gigantesco. Ou seja, se eu tremer a mão, a foto borra. Então, o que eu tenho que fazer? Neste modo, é recomendável, caso você não tenha luz suficiente na cena, apoiar o seu dispositivo num tripé, ou numa mesa, ou em algum lugar, ou usar o disparo automático e estabilizar o seu dispositivo, tá certo? Além disso, você pode ser que ele aumente também a sensibilidade ISO, tá? Caso chegue num limite drástico ali, você precisa, aceitar aí grãos. Muito bem. No caso do retrato, ele é muito parecido com o macro. A única coisa é que no retrato, o detalhe não pode ser tão detalhe. Então, eu não posso ter o olho da pessoa em foco, o nariz não e a orelha também não. Então, o retrato, ele aumenta um pouco o foco na profundidade da cena, só que não é tanto quanto a paisagem. Então, ele fica entre a paisagem, né, e o macro. Tá? Então, para vocês terem uma noção. Entra bastante luz na cena, a prioridade continua sendo a abertura. No modo noturno, o que acontece? O modo lascou a vida, né? Porque não tenho luz, eu estou sem luz. Então, o modo noturno, o que acontece? A câmera entende, estou sem luz, o que eu vou fazer? Derrubar a exposição, vou deixar a exposição gigantesca, certo? Quanto mais o obturador conseguir pegar a luz, melhor, tá? Então, ele vai trabalhar provavelmente bem devagar e a ISO vai ser alta. Lembra que eu falei que eu vou explicar para vocês o grau na foto noturna? Na foto noturna, você não tem luz, então o sensor necessariamente precisa ser mais sensível. A ISO tem que estar alta, e aí o grão é muito comum na foto noturna, tá? Então, algumas câmeras também acabam ligando o flash automaticamente. Ela faz a fotometria, vê que não funciona, ela liga o flash, tuf, aceite meu flash, certo? Muito bem, então é isso que acontece no modo noturno. Tem que estabilizar a câmera, galera, tá? No modo noturno precisa estabilizar porque o obturador vai trabalhar devagar, tá? Então ela vai dar todos os recursos ali que já não tem mais. Então, o obturador muito lento e a ISO bem alta. Bem, professora, tem flash na vida? O que você está falando? Toda essa crise de luz, hein? Porque tem luz, não tem luz, superexposição, flash, inventaram o flash para quê? Né? Bom, o flash é o seguinte, a gente diz que o flash é uma das últimas opções, no caso da fotografia com smartphone e câmera compacta, por quê? Porque esse flash é frontal, galera, tá? Ele não é um flash que vai estar rebatido ou que vai estar com uma luz um pouco mais trabalhada. Ele é um flash que vai bater na coisa e vai rasgar toda a luz ali em cima do objeto, tá? Então, assim, os flashes de fotógrafos, né, aqueles flashes externos que a gente vê na câmera, ele tem a cabeça móvel, o fotógrafo joga para a luz para onde ele quiser. Esse flash não, ele é um flash que vai vir direto em cima. Então, ele acaba criando sombras muito marcadas, ele acaba expondo algumas imperfeições. Então, se você deixar um defeitinho, se você tem uma ruguinha, tem uma espinha, alguma coisa, ele vai mostrar, tá? Cria uma imagem com pouca profundidade, porque a luz bate dura e ela ilumina da mesma forma todo mundo, e aí é como se achatasse também nos planos, então você criar essa sensação de bidimensionalidade na coisa, tá? Então, o ideal é que você use isso daí, sim, quando o último recurso. Não, preciso mesmo tirar foto, preciso registrar isso e vou ligar o flash. Então, liga o flash, mas assim, saiba o que ele causa. Isso é importante, né? O mais importante. Algumas coisas que acontecem. Vou tirar foto, não tenho luz, estou com meu smartphone, mas tem uma galera. Se tem uma galera, pega a lanterna do smartphone de outra pessoa, tente iluminar a coisa com a lanterna do outro smartphone para você tirar fotos sem o seu flash, tá? Então, é uma possibilidade. Isso também foi aluno que me ensinou e falou, professora, eu já fiz isso, tá? Então, é uma dica. Bom, falando em luz dura de flash, vamos falar um pouquinho sobre essa fonte da luz. A gente tem luz dura e luz difusa. O que é isso? A luz dura, geralmente, ela é a fonte direta. É a lâmpada acesa direto em cima da coisa, tá? Sem filtro, sem nada. É a fonte de luz direta. O que ela causa? Ela causa uma sombra muito marcada, muito definida, tá? E uma área de claridade também muito definida. Então, é aquela luz que
ela rasga. Tipo, você vê exatamente aquela aresta bem fininha, preto e branco, né? Claro e escuro, tá? Na luz difusa, a gente vai ter uma fonte filtrada de luz, ou seja, a luz ela vem menos densa, uma luz mais tranquila, uma luz mais suave, tá? Então, eu vou ter ali uma aresta mais tranquila e uma distribuição mais uniforme, tá? Então, assim, a luz dura é errada, a luz difusa é certa? Não. A luz difusa é certa, a luz difusa é errada, a luz dura é certa? Não. Cada uma serve para uma coisa, tá? Então, quando eu quero uma luz mais suave, uma suavidade na cena, tal, eu uso luz difusa. Quando eu quero uma dramaticidade, um contraste, eu uso luz dura, tá? Muito bem. Algumas dicas sobre fotografia de alimentos, tá? Então, dicas em geral. Ingredientes têm que estar frescos, tá, pessoal? Então, assim, não dá para fotografar coisa murcha, oxidada, certo? Isso é base. Cuide da iluminação e observe a iluminação. Para você fotografar a fumaça, né, comida quente, a fumaça tem que estar iluminada por trás e o fundo tem que ser relativamente escuro, porque a fumaça contra um fundo branco, ela não vai aparecer, tá? Mantenha as coisas simples, né? Então, assim, tenta lembrar que o foco do que você está oferecendo é a comida, né? Então, assim, não enfirula demais o cenário, porque às vezes o cenário chama mais atenção que a comida. E use adereços simples, né? Então, tente, se for compor, componha com coisas simples, tá? Tem que pensar nessa hora da composição e as próximas aulas vão falar um pouquinho sobre isso. Os pratos, as louças, o suporte da comida tem que estar limpo, porque se você fotografa detalhes, sujeira também aparece, tá? Varie o ângulo da câmera, não seja preguiçoso, bota o prato lá e fotografa, né? Não, vira ele, vira você, vai para cima, para baixo, para o lado, para o outro. A gente vai falar disso na próxima aula também. Adicionar um elemento humano é legal às vezes, ou fotografar processos, tá? Manter a linha do horizonte. Existe uma grade na maioria dos dispositivos para você tentar manter a horizontalidade da cena. Cuidado para não deixar a comida parecer que está caindo, tá? Muito bem. Adicionar o elemento humano a gente já falou, tá? Ser criativo quando a comida também não for tão atraente. Às vezes você vai fotografar só um ingrediente, às vezes o alimento ele é simples, né? Tipo, fotografar feijão. Tipo, beleza, é o preparo do feijão, é um feijão bonito, mas ele é só feijão, né? Ele é um feijão. Ele não tá montado num prato nem nada. Eu vou fotografar só o feijão. Então, fotografar as partes, acessórios em conjunto, né? O que você usa para comer o feijão, né? O feijão vem de onde? Vem da vagem, né? Então, assim, é essa relação que a gente faz para compor ali. A gente vai falar disso na próxima etapa. Então, se na dúvida, menos também é mais. Então, eu não sei se eu ponho, não sei se eu ponho. Põe, tira uma foto, tira e tira uma foto, né? E aí escolhe depois. Mas, assim, menos geralmente é mais, você vai acabar optando pela foto menos cheia de coisa. Bom, aqui é aquela coisa, analise suas fotos, né? Então, isso é um bom exercício. Analise suas fotos e analise fotos de perfis bons de fotografia gastronômica, né? Então, assim, olha que beleza, essa foto é minha, né? Quando eu comecei a fotografar coisas na minha casa. Então, assim, olha lá, tem o fundo sujo, migalha na mesa, eu tenho uma toalha cheia de estampa, eu tenho uma louça com estampa, eu tenho os pratos sujos e tem iluminação ruim. Pelo amor de Deus, não façam isso. Péssimo, não façam. Então, assim, olhem as suas fotos antigas antes dessa aula e, poxa, olha só, isso aqui pode melhorar, isso aquilo pode melhorar, aqui dá para fazer isso, aqui dá para fazer aquilo, ok? Aqui uma segunda. Essa aqui já não tá tão ruim, certo? Então, aqui eu já tenho uma iluminação meio de lado, interessante, tenho um foco no detalhe, tenho um fundo simples e uma louça simples, tá? Então, assim, analisem a cor, tá contrastando, não tá contrastando, aqui desfocou, aqui não desfocou, certo? Então, aqui eu já tenho uma louça legal, tem uma luz super bacana, com brilho na cauda do negócio, muito legal. Só que o fundo, pelo amor de Deus, o fundo podia ser muito mais tranquilo, muito melhor, não precisava ter louça, não precisava ter talher. E a questão do granito, tá? Isso é uma coisa que a gente faz muito. Vou fotografar o preparo? Onde eu preparei? Na cozinha. O que eu tenho na cozinha? Superfície de bancada. A bancada geralmente é de pedra, aqui no Brasil a gente usa muito bancada de pedra, e eu fotografo a minha comida sobre a pedra.
Só que o granito e essas pedras naturais são muito trabalhadas, elas são cheias de grãos e rugosidades. O que vai acontecer? A rugosidade chama mais atenção do que a comida. Lembra que eu falei, neutraliza o fundo, simplifica a coisa, certo? Então, o granito não é uma boa sugestão para você fotografar coisas sobre ele, tá? A não ser que seja, é um granito diferenciado, ele tem a ver com a cor do prato, não. Aí a gente vai falar disso na aula de composição, mas em geral, as pedras não são um fundo legal, tá? A não ser que, tem um mármore bem branquinho, aí ok, tá? Mas prefira aí mesas de madeira, superfícies menos rebuscadas de textura, tá bom? Muito bem. Sobre aqui essa foto, então a gente tem ali um ângulo legal de tomada diferente de cima, a gente tem uma luz bacana fazendo um brilho no abacate, mas poxa, a limpeza dava para melhorar, né? Nem me preocupei aqui em limpar, certo? Bem, e aqui já está melhorando. Então tem uma luz lateral de janela, que era realmente uma janela, uma louça de fundo simples, fundo neutro, tem uma luz mais elegante, criando uma sombra bonita, detalhes revelados. Ok, então é esse o caminho, a gente vai melhorando ao longo, tá? Aqui a gente também tem a questão de contar uma história, né? Então, assim, como foi feito isso, com que ingrediente foi feito isso, que processo é esse, tá? No caso desse exemplo que eu tô dando, é um processo de limpeza, tá? Ela fotografou aqui um processo de como limpar um determinado equipamento aqui de sorvete e tal. Então, assim, como limpar, tá? Então, assim, também faz parte do contexto, né? Faz parte da gastronomia. Então, contar história de processos, como é feita a comida, né? E, assim, quem que vai comer isso, né? Tem uma menininha lá no fundo, vai comer isso aqui, né? Então, é legal você ter essa questão de contar a história na foto. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre composição, ponto de vista, questão da poesia da fotografia, tá certo? Então a gente volta a se falar na próxima aula, tá ok? Eu espero que tenha sido aí de grande valia para vocês. Aqui um último detalhe, a questão da mesa de estilo. A mesa de estilo é um equipamento de estúdio que é utilizado para fotografar coisas paradas, ou seja, a comida entra nesse aspecto, tá? Mas é um equipamento que você pode fazer tirando aí as bordas de uma caixa e aplicando papel manteiga. E aí você usa as luminárias de mesa mesmo para fazer a iluminação do seu produto, tá? Então, preciso ter uma mesa de estilo? Não precisa, muitas vezes isso é complicado para manter dentro de uma cozinha ou de uma área onde você fotografa alimento. Então, mais vale você ter um cantinho e reparar aí dentro da sua cozinha ou dentro do seu espaço. Se você tem um canto mais favorável para fazer essa foto, se você pode neutralizar o fundo, se você pode deixar uma área desocupada que tem uma boa iluminação já para fazer fotos, né? Então, esse é um caminho, tá? É um caminho que você não precisa gastar um super dinheiro para você fazer e tem aí possibilidades, tá ok? Então, pensem onde eu vou tirar minhas fotos a partir de hoje, né? Será que eu consigo destinar um cantinho para fazer isso, tá? Aqui um exemplo de foto feita no Senac, em São Carlos, num workshop de fotografia gastronômica, numa mesa de estilo de caixa de papelão, tá? Então, essa aqui tinha um fundo de EVA, no caso, você pode usar cartolina branca, cartolina preta, pode ter fundo colorido, dependendo da aplicação e da composição que vocês estão fazendo, tá? Então, aqui foi feita com essa caixa de estilo de papelão, e aí a gente fez lá com luminárias de mesa, depois fez uma edição nessa imagem para ela ficar melhor, tá? Então, esse é o caminho, tá? Então, com poucas coisas, com cuidado, com um pouco de olhar, você consegue fazer boas imagens, tá? E aqui um exemplo da Joanne Simon de novo, que ela faz essa questão de mostrar o estúdio onde ela montou, o que ela montou, e mostra também como ficou a foto depois. Então, aqui a gente tem lá o papelão, o fundo, tem alguns objetos para bloquear a luz, para ela criar um facho de luz exatamente em cima aqui das trufas, no caso, né? E o cenário que ela montou, tá? Aqui no estilo Dark Food Photography, né? Uma fotografia escurecida, mas olha que foto incrível, né? Que ela fez nesse fundo e fez com essa montagem aí, com essa composição, certo? Bom, pessoal,
Agradeço vocês, espero que tenha acrescentado. Até a próxima, a gente se vê nas aulas de composição, tá bom? Um abraço, até mais.